dia está nublado aqui. Ontem nós tivemos uma repentina e até meio assustadora surpreendente chuva de granizo, né? No final da tarde, né? De repente, um vento um pouco mais forte, um bufão de vento. E aí um barulho, nós fomos olhar o que é isso. Não tinha chuva, mas estava caindo granizo e de repente veio a chuva junto. Uns 6 minutos durou, né? Durou 6 minutos. E agora nós estávamos olhando aqui, no chão ali, ainda tem, já são 15 para as 8 da manhã e ainda tem bastante granizo acumulado, gelo nos cantos no chão. Assim, né? Então a gente não entendeu porque estava frio, né? De manhã tinha amanhecido com uns 8 graus, né? E de tarde continuava assim, relativamente frio, sei lá, uns 15 graus. Não estava um dia quente. Não estava um dia quente, né? E aí, de repente, isso, né? E a gente não entendeu. Mas ó, nós achamos que aqui não foi o ponto principal. Nós pegamos uma beirinha disso, em algum lugar deve ter sido bem mais forte. Que começou no oeste e foi em direção mais pro oeste, em direção para São Paulo, né? Sim. Foi assim uma tira, assim. E o dia, hoje é bem cedo, eu levantei às 4 horas da manhã, olhei pela janela, o céu estava azul, tinha uma ou outra nuvem branca. E agora, quando amanheceu, o dia clareou, estava bem nublado. Não sabemos se vai chover ou não, tá com cara como se fosse chover. Mas hoje parece estar menos frio do que ontem, né? Parece que está menos frio. É como se essa chuva tivesse trazido mais calor, né? Essa chuva de granizo aí. Pois é, mas ontem nós estávamos falando de histórias. Olha aqui. Cheio de gelo ainda. Cheio de gelo ali, olha aqui. Quase 12 horas depois da chuva ainda tem gelo. Exato, porque foi pelas 6 horas da tarde, 5h50 mais ou menos da tarde. 7h50 que isso aconteceu. Mais ou menos. Daí, ontem nós estávamos falando de histórias, né? Histórias, no caso, mais assim relacionado como a sua história começou e a influência do que acontece no mundo externo na nossa vida, né? Que a gente pensa que temos livre-arbítrio absoluto, mas nós não temos isso. Né? E acontecem coisas que mudam a nossa vida quando são coisas grandes como essa da... O livre-arbítrio, na verdade, ele vai até a hora em que a gente toma uma decisão. Até que a gente usa ele. No momento que a gente usa, a gente já não tem mais ele. Sim, não é nem a gente que muitas vezes quer usá-lo, somos às vezes levados a usar. Por exemplo, essa questão ali, quando foi anunciado, né, que as terras, os locais, as cidades, as vilas onde vocês moravam, vilas agrícolas, né, iam ficar debaixo da água da Itaipu, vocês tiveram que ir embora, né? Então, e a decisão que foi tomada é a partir de algo que aconteceu de fora para dentro. E não foi nem uma coisa da natureza, foi uma coisa criada pelo ser humano, né? E a outra foi uma outra coisa grande que aconteceu também. Sim, quando aconteceu a guerra nas Malvinas, lá no sul do Rio Grande do Sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina. Quando que alguém lá naquele lugar ia imaginar que a guerra nas Malvinas, naquela distância, pudesse influenciar a vida daquelas pessoas daquele lugarzinho ali que não tinham nada a ver com aquela guerra, né? No entanto, influenciou, tirou emprego, minimizou a aquisição do comércio e tudo mais, né? Que a fronteira entre o Brasil e a Argentina há um comércio muito grande. Apesar de ser um comércio formiguinha, mas é um comércio bastante grande, que tem muitas pessoas que vão e vêm todos os dias de um lado para o outro. Sim, e havia na época também, quando eu era criança, porque eu nasci e cresci um pouco mais para lá, ainda 18 quilômetros para lá de onde você estava, né? Para onde você veio, porque você nem se criou ali, né? Também, para nós não chegava, por exemplo, farinha de trigo branca brasileira. Nós comprávamos tudo da Argentina, não chegava até lá. Óleo de soja, não vinha para lá, ninguém trazia isso para lá. Era tudo comprado da Argentina. E assim, muitas outras coisas. Nós não tínhamos acesso aos produtos brasileiros, porque nós morávamos a 2 quilômetros do Rio Uruguai, né? E ali, eles na época chamavam chibo, né? Que era assim não era um comércio realmente legal. As pessoas que tinham barcos pequenos
chalanas, ou sei lá o que, eles atravessavam o rio, iam na cidade mais próxima do outro lado, faziam compras, carregavam aqueles barcos e às vezes exageravam, né? E os barcos afundavam. E muita gente morreu afogada e perdeu os produtos porque exageravam nas compras que fazia, né? Sim. Também perdi parentes Presentes. ali, porque aí o olho fica muito grande, quer aproveitar uma viagem só, o barco não aguenta, afunda, né? E mesmo o comércio legal, né? Aquele que é permitido. Sim. Digamos, o cara pode fazer uma compra até de R$300, né? Ou até 10 quilos. Mesmo isso, as pessoas vão todos os dias para lá. Sim, porque mora ali. É só atravessar ali aquele, sei lá, eu não sei quantos metros o rio tem ali. Atravessam com chalana, com barquinhos e coisa e tal. Então a oscilação do valor do dinheiro brasileiro ou do dinheiro da Argentina provoca um fenômeno muito engraçado. À medida que se o dinheiro brasileiro fica muito caro, as mercadorias no Brasil ficam muito caras, além dos clientes argentinos não virem para o Brasil fazer compras, os brasileiros é que vão para lá. E aí levam também. Hoje em dia eu não sei como é que tá isso, porque nós moramos há muitos anos longe de lá. Mas na época, quando nós éramos crianças, eu era criança e você era adolescente quando veio, né? Isso era assim. Pois é, mas o objetivo de mencionar isso é a história de vida, né? Eu nasci e cresci ali, perto de para onde você veio depois. Você nasceu um pouco mais longe dali, foi pro... você nasceu em Uruguaiana, né? Nasci em Uruguaiana, depois... Depois vocês moraram um tempo no mesmo município onde eu morei, mas do outro lado, né? Mas só um pouco tempo, com 4 anos, aí vocês foram, você tinha 4 anos, vocês foram para o Paraná. O Paraná. Naquele município de São Miguel do Oeste, é isso? São Miguel do Iguaçu. São Miguel do Iguaçu. Daí então, eu nasci e cresci ali, frequentei a escola, tudo ali, numa vila que no início pertencia ao município de Porto Xavier, né? Tanto que o meu registro de nascimento consta no município de Porto Xavier, mas era uma vila agrícola. E depois que foi dividida, arrumada aquelas fronteiras, aqueles municípios todos, e passou a pertencer a Roque Gonzales, né? Os limites, né? Os limites dos municípios. Mas no meu registro eu nasci, na verdade, no município de Porto Xavier. Que essa vila ficava 18 quilômetros daquela cidade para onde você veio quando você tinha 15 anos, né? Sim. Pois é, quando você veio, eu tinha 13 para 14, né? Mas a gente não se conhecia, assim. Eu não me lembrava de você, não me lembro nunca de ter visto você, né? Eu me lembro de ter visto você. A primeira vez que eu te vi foi na casa dos seus pais. Foi em janeiro de 1975. Vocês andaram dando uma passada por lá, revendo os parentes, que há muitos anos não viam, né? Nós fomos passar uma tarde lá na casa dos seus pais. E que seus pais são conhecidos, né? Dos meus pais. Fomos lá. Eram, né? Porque agora já não existe mais, agora né? Já faleceram, né? Então, nós passamos a tarde lá e como a gente não conhecia, a gente não brincava junto. Mas a gente via você e teus irmãos brincando. Vocês tinham um carrinho de rolimã. Sim. Nós tínhamos feito lá. Aquilo lá em conjunto. Vocês estavam entretidos, você chifiando lá, né? Cacique lá entre os irmãos, né? Sempre era minha... Cabelo curtinho, até a orelha assim. Né? Brincando de subindo e descendo uma ladeirinha que tinha no pátio, na casa de vocês. Sim. E depois nós deixava brincar na rua, porque era a rua principal ali. Para nós era uma rua perigosa, né? E eu e meus irmãos tímidos sentados lá no meio dos adultos, lá vendo vocês de longe brincar. Com vontade de brincar, mas não ia, né? Porque não era mais criança. Mas eu também não era tão criança mais, né? Mas eu brincava, eu era criança. A gente não se conhecia, né? A gente não se conhecia. Mas eu ficava olhando, né? Tem aquela chefe ali que tá chefiando os irmãos ali, né? Tinha mais umas crianças ali, uns vizinhos, amigos da nossa escola, eu acho que estavam brincando conosco. Eu acho que sim, tinha mais criança, né? Daí domingos a gente se reunia, era aquela brincadeira toda. Pois e aí depois então eu decidi, né, que não queria, quer dizer, terminou a escolaridade naquela vila, por incrível que pareça, era uma escola... quando eu comecei chamava escola rural, depois chamava escola de área, mas era uma escola pública, um ensino incrível, professores incríveis. Eu nunca precisei fazer nenhum tipo de cursinho para passar em qualquer coisa que eu tenha feito na vida, não foram muitos que eu precisei fazer também. Passava nos exames de seleção ou de concursos. Todos os concursos que você fez, você passou? Sim, passei. Todos. Até prova de bolsa. Sim, tudo eu passei. Então, e nunca estudou para eles? Não, eu nunca fiz nada extra, porque o ensino era bom.
Você viu quanto que as escolas, naquela época, as escolas estaduais, Públicas, municipais, públicas, lá no Rio Grande do Sul, eram excelentes. eram excelentes. De um excelente nível. Eles tinham um nível bem superior à das escolas particulares. E hoje, quando eu penso, por exemplo, eu tive professores que ensinavam pra gente que por trás de um texto existe uma ideologia, que por trás de uma notícia lida num jornal, na época, quando eu tinha 14 anos, começou a chegar a TV para aqueles lados lá. Nossa, TV preto e branco. é TV preto e branco, a vela, né? Nossa. Então eles diziam para mim assim, para nós na sala de aula, vocês não devem ser lidos pelo aquilo que vocês leem e nem até como a TV estava chegando, e nem ser assistidos pelos programas de TV. Vocês que têm que assistir e ter o discernimento se aquilo procede, se não procede, tem que ter reflexão sobre aquilo. Não tomem como verdade absoluta o que vocês estão lendo e vendo na TV ou ouvindo no rádio, que pode ser que não é bem assim. Isso naquela época, olha a quantidade de gelo. Olha aqui, Minha nossa, Olha aqui o gelo amontoado a aqui. quantidade é grande mesmo. Olha só. Granizo. Granizo de ontem. Já fazem quase 12 horas que choveu isso aqui. Nossa, ainda tem gelo amontoado. Faz aqui. mais de 12 horas, foi às 5h55 Faz mais de 12 e agora horas. já são quase praticamente 8. Fazem 14 horas. Já. Daí então eu saí de lá, então esse era o nível de ensino que nós tínhamos. Nós tínhamos excelentes professores, excelente nível de ensino. Daí então eu decidi, quando meu pai disse, olha, até aqui nós podemos ajudar você, eu não tenho mais condições de ajudar vocês daqui para frente. O detalhe importante é que ele queria ter estudado e o pai dele disse que como os irmãos dele não estudavam, ele também não ia estudar. Então ele aprendeu uma profissão. Teu pai, né? Meu pai Meu pai aprendeu uma profissão e ele era ferreiro, latoeiro, sei lá, todas essas coisas que montador de carroça e essas coisas. E também às vezes um pouco marceneiro, né? Meu pai sabia fazer de tudo. E também era agricultor. Montou um armazém de secos e molhados no início, lá junto com a minha mãe. E daí mas as coisas lá não foram indo bem para eles. E chegou um ponto em que nós éramos 4 já, né? Já estava a caminho o 5º, né? E aí o pai falou, eu não tenho condições de continuar. Se vocês encontrarem uma forma de estudar, vocês estão livres para ir. Ele quer dizer condições financeiras, né? Ele não tinha mais condições financeiras de nos ajudar nos estudos. E lá não tinha mais escola, nós tínhamos que sair dali. Então ele não podia fazer nada e isso estava incomodando ele. Então ele veio, quando eu terminei a oitava série, né? Ele falou, olha, e eu nunca imaginei que meu pai ia fazer isso. Meu pai ficava muito em cima da gente, não gostava que a gente saía sozinho. Quando saía de casa, tinha que levar um irmão, nem que fosse uma criança de 3, 4 anos, nós tínhamos que levar, não podia ir sozinho, e essas coisas. De repente ele vem e diz isso pra mim, abriu o céu, o mundo, sei lá, eu podia ter... Foi uma bênção. Foi uma bênção incrível isso aí. Um pai dizer isso aí, mas eu fico imaginando só, um pai dizer... E pra ele não deve ter sido fácil isso, não. Lá no interior, na roça, de repente o pai chega e fala pro filho, olha, você está livre. Você pode ir se você encontrar uma forma de ir, porque eu não posso mais te ajudar. Financeiramente, né? Eu imagino quanto que isso deve ter sido duro para tua mãe. E sim, e essa era a coisa incrível nos meus pais, os dois. A minha mãe nunca se meteu, ela nunca foi uma pessoa controladora, ela sempre foi uma pessoa assim, que parecia que entendia o sentido, o jeito, o funcionamento da vida, intuitivamente. E a minha mãe era assim, semi-analfabeta quando casou. Meu pai disse, ela mesma me falou, que não sabia montar uma conta e fazer. Ela aprendeu a montar conta com meu pai. Mas ela tinha um tino para negócio incrível. Lamentavelmente, meu pai não soube explorar isso adequadamente. Né? Não soube dar liberdade para ela. Ele não deu a liberdade para ela poder fazer isso. E nós duas, minha irmã e eu, nós herdamos bastante isso da minha mãe. Mas a minha irmã, muito mais essa questão. Só que eu não gostava de negócios, justamente porque, para mim, foi traumatizante ver meu pai... ir para trás nos negócios e afundar e ir à falência. Isso para mim, então eu disse, não, negócio não é uma coisa boa, né? Não quero negócio. Então eu me voltei para outra área, para outros lados. Não queria ser professora, mas foi o que sobrou para mim, porque nisso eu consegui bolsa, né? Mas aí eu decidi que eu não ia mais, que eu ia sair, eu ia embora, ia estudar. E um dia, eu era muito voltada para as coisas da igreja, né? Nós somos criados
na fé luterana. E o pastor vinha uma vez por mês fazer culto naquela vila onde eu morava. E num dos cultos, um dia ele falou de uma escola. Eu nem sabia onde era, não sabia nem que lugar era esse quando citou o nome. E imaginei que devia ser uma escola muito cara, porque ele falou que era um internato. Mas ele também falou que, conforme o caso, eles davam bolsa para estudantes, parcial, integral. E aí eu, no meu afã de querer realmente alguma coisa, no final do culto, ele disse que ele tinha um folder lá, e no final do culto eu podia ir falar com ele para pegar o folder, e daí o endereço da escola, né? Imagina se eu não fui lá pegar o folder, né? E foi o que eu fiz. E aí eu já escrevi para a escola, mas isso já era no final do ano, né? Quando eu tinha já terminado a 8ª série. E daí eu peguei e escrevi uma carta longa, bem longa. Eu contei toda a nossa história. Eu gostava de escrever. Meu pai incentivava a gente para escrever. Eu escrevia cartas longas, desde os meus 8 anos de idade, para todos os parentes, né? E não era 4, 5 linhas, era uma página, 2 páginas, 5 páginas, conforme quem fosse, né? E pessoas que eu nem conhecia. Parentes que eu nunca tinha visto na vida, mas que... Teu pai ditava e você escrevia? Não, ele não ditava. Ele só dizia os assuntos, fala disso, fala daquele outro, conta como é as coisas aqui, o que está acontecendo. Ele não ficava do meu lado, não. Tá. Depois que eu escrevia, que eu lia para ele, para saber se estava bom. Aí ele, tá bom, pode mandar. Aí eu botava no envelope e mandava, né? Pois é, e aí, então eu escrever para mim nunca foi problema, e eu gostava de ler também, eu lia muito. E daí então não foi difícil para mim, eu escrevi, eu acho que umas 8 páginas naquela época, o papel ao maço, né? Sim. E ela era duplo, né? Tamanho folha ofício, né? E era duplo, os 4 lados, eu peguei 2 folhas duplas a cada, deu umas 8 páginas, eu contei toda a nossa história, descrevi detalhadamente como nós vivíamos, como era a nossa casa, as dificuldades e tudo mais, né? E o interessante foi que o próprio diretor me respondeu. O próprio diretor daquela escola me Também respondeu. uma carta desse tamanho, um impacto. E eu achava que eu era burra, né? Que eu não tinha condições de fazer uma faculdade, coisa assim. Eu queria fazer um ensino médio. E naquela escola tinha um curso profissionalizante a nível de ensino médio, que na época chamava segundo grau, voltado para catequistas. Tipo formação de missionários, né? Em nível de segundo grau. Então, isso é isso que eu quero, porque eu gostava das coisas da comunidade, me envolver com isso, sempre gostei, desde criança. E daí, isso é isso que eu quero. E a nossa igreja tinha, naquela época, muitos membros que migraram, saindo do Rio Grande do Sul e foram para o Mato Grosso, num lugar onde não tinha nada, no meio do mato. Fizeram lá umas clareiras, estavam morando lá e lá não tinha comunidade, não tinha nada. E se falava muito disso na igreja, que precisavam de missionários, de obreiros, de catequistas naqueles lugares para atender essas pessoas. Então esse era o meu alvo, eu quero ir para lá, quero fazer esse tipo de trabalho, né? Meio aventureiro, assim. Isso estava dentro de mim, comigo. Mais tarde eu descobri que realmente eu tenho um espírito, uma alma meio aventureira mesmo. Mas no bom sentido, né? Pioneiro, você foi pioneiro. Tipo de pioneiro, sabe? Sempre fui assim. Várias coisas ao longo da minha vida aconteceram. Eu fui pertencente a turmas pioneiras. Sempre turmas novas em algumas coisas. Até a implantação da 6ª série lá no Rincão Vermelho, né, naquela vila onde eu cresci, né, eu fui de turma pioneira. Foi também uma luta muito grande aquilo lá. E a gente, claro, o pioneiro paga por isso, então sempre é o que carrega a carga maior, né, abre o caminho para os outros, né. Mas para mim isso não era desagradável. Na época eu nem sabia o que estava acontecendo, hoje eu vejo que isso foi bonito, porque ajudei ainda outros colegas a ter uma vida mais fácil, por ser de turma pioneira. Daí me inscrevi, daí o diretor escreveu e disse que naquele ano não poderia mais ser possível fazer o exame de seleção, no caso, que eles chamavam uma espécie de concurso, na época eles chamavam de exame de seleção, para pertencer à escola, porque não era só de conhecimentos intelectuais, era toda uma questão psicológica, sociológica, tudo era avaliado. Socialização, né? Capacidade de se relacionar com outras sim, pessoas. de se adaptar às regras do internato, porque era um internato misto, as regras eram mais rigorosas ainda, né? Então isso aí daí ele botou um folder e falou que eu deveria escrever no ano seguinte de novo, fazer contato de novo, e mandou um folder junto.
E foi o que eu fiz então no ano seguinte. E aí eu comecei cedo, né? Comecei um pouco cedo demais, né? Eu tava ansiosa, com pressa, né? Mas deu certo. Então eu me inscrevi e fui. E assim eu passei naquele concurso, eu logo disse pra mãe, quando eu for, eu vou ficar. Vou ver se eu encontro um emprego de babá, de empregada doméstica, porque eu não sabia fazer outra coisa, né? Porque nós fomos criados na roça, em casa. E como é que eu ia trabalhar? Ah, ajudava meu pai e minha mãe naquele armazém deles lá, mas isso não era uma loja, uma coisa, eu não tinha nada, nem conhecimento de trabalho fora de casa. Então pra mim tava bom. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Arrumando o estrago de ontem. E daí então eu fiz lá o exame de seleção e encontrei a diretora do internato feminino, comentei com ela a minha intenção de que se tivesse um emprego na casa de alguém, ser empregado doméstico, qualquer coisa assim que eu gostaria de ter um. E ela me falou daí antes de terminar o exame de seleção que tinha alguém sim. Numa outra cidade próxima, que era São Leopoldo, era um casal de pastores que a empregada deles estava de férias e eles tinham um menino de 2 anos e eles precisavam de alguém que cuidasse da menina e também ajudasse em casa no serviço. Eu falei, ótimo, legal. E Aí fui. você ficou lá. Fiquei lá, porque isso foi no início de dezembro, né? Esse concurso. E as aulas iam começar em março. Início de março, né? Então eu tive 3 meses, quase 3 meses de emprego, de salário mínimo e tudo mais, né? Para poder comprar minha passagem para voltar para casa, para buscar o meu chamado enxoval, né? O resto da roupa. O resto da roupa, as coisas todas para voltar para a escola e realmente ficar na escola. Nossa. E assim começou a minha vida, né? E durante minha permanência lá na escola, meus pais realmente não tinham condições financeiras de me mandar dinheiro. E eles me disseram isso, mas pagaram minha passagem de ida da primeira vez, né? E providenciaram a roupa do enxoval, que a escola relacionou que eu teria que levar. Mas uma coisa muito importante que você teve, que você levou junto, foi a bênção do seu pai, né? Sim, sim. O apoio do teu pai, o incentivo dele, isso é importante. Quando o filho sai de casa. Os pais precisam, isso a gente aprende na escola com o nosso professor, né? A Escola Vida, com o professor Hilário, que nos fala dos ensinamentos de Bert Hellinger, né, nas constelações familiares, que isso, a bênção do pai e da mãe, também da mãe, né? É muito importante para um filho, para que ele possa ir para a vida e realmente construir uma vida e ser exitoso. E o filho tem que estar resolvido também nesse sentido com os pais dele, dentro do seu coração, né? Não pode estar magoado, chateado, aborrecido. Por exemplo, muita gente, meu pai não me ajudou, era obrigação dele. Esse tipo de pensamento, em momento algum, na minha vida, fez parte do meu repertório de pensamentos. Porque o que eu queria era poder construir uma vida melhor. Eu pensava, inclusive, em poder ajudar minha mãe, meus irmãos, né, e coisa e tal. Saírem daquela vida tão assim, de escassez que eles viviam, né? Coisa e tal. Então, não sabia quando isso ia ser, né? Você realmente conseguiu fazer isso? Eu consegui bastante, né? Não consegui dar dinheiro para eles, mas eu consegui ajudar eles. Porque orientações, coisas que eu fui aprendendo com a vida lá fora, com outras pessoas, né? E, por exemplo, que eles podiam se aposentar, eles não sabiam nada dessas coisas, principalmente a minha mãe. Que com um pouquinho de dinheiro que ela ganhava, que ela podia abrir uma poupança. E assim, naquilo que eu ia aprendendo, eu ia ensinando para ela, mostrando para ela e dando coragem para ela. E ela foi fazendo. E meu pai depois foi aderindo também, né? Meu pai sempre era contra poupanças e coisas, porque disse que o governo comia tudo, era só para eles ganharem dinheiro. E não sei mais o que. E eu dizia, mãe, não é bem assim. Vocês também vão sair beneficiados com isso. E ela tinha um pouco de receio, né? Abrir essa poupança, porque o pai poderia não gostar, né? Eu disse, mãe, ele vai gostar, faça, né? Faça, e quando ele ver o resultado, ele vai gostar e vai te ajudar. E foi o que aconteceu, né? Daí eles conseguiram se entender um pouco, construir uma casa boa lá. Não chique, uma casa boa, mas mudaram de cidade. Tiveram que ir embora de lá, porque não tinha mais condições de continuar lá. Encerraram a vida deles lá onde eles estavam antes e foram para outra cidade, não muito longe dali, que era do outro lado do Rio Ijuí, chamada de São Nicolau. E na verdade
uma das primeiras cidades do Rio Grande do Sul. Diz que na época das missões jesuítas, São Nicolau foi a capital do Rio Grande do Sul. Imagina. Eu acredito que é uma cidade muito antiga. Só não cresceu, só não é conhecida, porque ela fica num lugar que não é um lugar de passagem. Não, é um local de bico. Um lado é o Rio Uruguai, no outro lugar, do outro lado é o Rio Ijuí. E não tem passagem ali, não tem. Então quem vai para aquele lugar ali é quem mora ali. Não é um lugar de passagem, onde tropeiros, motoristas, caminhões. Não tem como desenvolver aquilo ali. É um fim do país. É um fim de estado, um fim de país. Uma curva. É. Do lado de dentro de uma curva. E é justamente, mesmo antes, ali do outro lado do rio, né? Que eu realmente morava dentro do bico do triângulo, né? Eu me criei ali. Ali realmente tinha saída para lá nenhum, do lado do Rio Ijuí e do lado do Rio Uruguai. Então ali não tinha saída para mim, não tinha nada para fazer ali. E ali, se eu ficasse ali, eu ia ser a esposa de algum agricultor e ter filhos, porque cuidar de horta, eu não teria outra saída. E eu não queria isso, essa não era uma vida que eu queria. Então eu fui, e deu certo. Não pude ser a catequista. Quando cheguei na escola depois, quando começaram as aulas de março, veio o aviso de que a partir daquele ano eles não poderiam mais, por causa das coisas do MEC, formar esses profissionais nível de 2º grau. E eu fiquei um pouco sem eira nem beira, né? Porque eu não tinha condições financeiras. Então como é que ia fazer uma faculdade, né? Mas aí surgiu uma outra oportunidade que eu tive que ir amadurecendo durante os 3 anos, que era fazer um curso de formação de professores de língua alemã. Era um instituto que se coligou com a Unicinos, lá em São Leopoldo. Hoje esse curso é da Unicinos. Quer dizer, acabou de novo saindo da Unicinos. Quando eu saí de lá, já era da Unicinos. Depois, parece que saiu de lá e voltou para outro lugar. Precisava estar ligado a uma universidade brasileira para ser reconhecido pelo MEC. Então foi isso que aconteceu. Mas lá na escola, para eu poder me sustentar, comprar minhas roupas durante os 3 anos, material escolar, as passagens, porque para ir visitar meus pais uma vez por ano, 2. E todas essas coisas, também os meus entretenimentos pessoais, eu tinha me oferecido na escola, sabendo da minha condição, um trabalho noturno dentro da cozinha, lavando louça, porque às 7h30 nós tínhamos que estar na sala de estudos para estudar. 7h30 da noite? 7h30 da noite, 19h30. Então das 10 para 6 até as 19h30, eu ficava na cozinha, ajudando a lavar a louça da cozinha, porque nós tínhamos 200 alunos internos lá, éramos 200 alunos internos, e essa louça tinha que ser feita, mediante pagamento, obviamente. Abriram uma conta para mim na secretaria da escola e me disseram, se eu quisesse pegar o dinheiro, eu poderia pegar. Mas eu não peguei, porque logo no início me foi dito que anualmente eu teria que dar uma contribuição X, talvez fossem hoje de R$ 2.800, R$ 3.800 por ano. Era um dinheirão muito grande, só de ouvir me assustou, né? Porque de onde que eu ia tirar isso? E esse dinheiro eu ganhava por ano, trabalhando de noite, de segunda a sexta, lavando louça na cozinha. E no último ano, faltou gente também para trabalhar nos fins de semana na escola. Porque a escola trabalho que eles tinham também tinha acabado, né? Porque a escola trabalho eram os alunos que trabalhavam ali e estudavam na cidade, né? Eles tinham uma granja grande, depois eles não tinham mais essa granja e não precisavam mais de tantos alunos, mas precisavam de mais gente na cozinha, né? Pro fim de semana, para atender os alunos internos. Daí me ofereceram eu trabalhar um fim de semana por mês, começando na sexta-noite, indo até domingo de noite. Se eu estava de acordo, se eu queria contar com o meu 3º ano, né, do ensino médio. E claro, todo emprego, toda fonte de renda para mim era bem-vinda. Então, esse dinheiro também ia para a secretaria da escola. E sei que no final, quando eu fui embora, não sobrou um valor razoável. Eu paguei todos os... Eu nem via, eles faziam administração lá. Todos os 3 anos, o fundo da bolsa, que eu tinha que pagar anualmente, era descontado disso. E ainda sobrou um bom dinheiro quando eu saí de lá. Eles me disseram, olha, ainda sobrou um dinheiro para você ir na secretaria, vai lá pegar. E o restante, eu trabalhava nas férias, que eram sempre 3 meses, né? Eu me esforçava para passar direto, para não pegar recuperação. Porque as nossas férias, quem tivesse passado direto, terminava sempre pelo dia 20, entre 20 e 25 de novembro, terminavam as aulas. E recomeçavam no ano seguinte, em início de março, primeira semana de março.
Então você podia trabalhar durante 3 meses, ter 3 meses de salário com carteira assinada em alguma instituição hoteleira, tanto faz, trabalhando como camareira. Daí eu trabalhava em instituição hoteleira, como camareira, como garçonete, atendente de balcão, recepcionista, o que fosse. Lavando roupa, passando roupa de cama, né, do hotel. Na cozinha, trabalhei em hotéis 5 estrelas em Gramado, trabalhei em café colonial, lavando louça, né, e também servindo como garçonete, né. Então eu fiz de tudo na minha vida. E tudo isso era o dinheiro que eu arrecadava para quê? Para comprar minhas roupas, renovar meu enxoval pessoal, material escolar. Sim, eu esqueci de mencionar, com aquele dinheiro que ia para a secretaria, eu tinha um posto de vendas na escola, né? E esse de material escolar, livros, principalmente os livros, canetas, era mais que uma livraria. Tinha todo o material escolar ali, então muitas das coisas, especialmente os livros e algum material que eu não achasse por aí nas livrarias fora, eu comprava lá e também era debitado por mim na minha conta. Também paguei todos os meus livros que era necessário comprar, que a própria posto de venda da escola vendia, né, com aquele dinheiro que eu ganhava na cozinha. Não precisei usar do meu dinheiro que eu ganhava na... Bom dia. Não precisava ganhar daquele dinheiro que eu ganhava na cidade, né. Eu tinha empregos aí, 2 empregos semanais, quartas e sábados à tarde não tinha aula, né? Então nessas 2 tardes eu trabalhava em casas de família na cidade, trabalhava por hora e sempre me esforçava para chegar a 1 hora, para poder ficar até 5 e trabalhar 5 horas. Eu ganhava 5 e era pago por hora, né? Era como se fosse R$10 a hora hoje, mais ou menos. Então eu vinha com R$50, né? Então por semana eu ganhava R$100. Mais ou menos seria o equivalente naquela época, que não era esse o dinheiro na época. Esse dinheiro que eu trabalhava nas casas de família era destinado para eu poder de vez em quando ir numa discoteca, né? Assistir um filme, comprar algum docinho, alguma coisa especial, diferente para mim, né? Além de guardar o dinheiro para série, para visitar os pais. Né? Sim, e desse dinheiro também saía Não, esse da tarde, né? Esses das tardes também, eu reservava sempre o tanto necessário para pagar as passagens, para ir visitar os meus pais. E para ter dinheiro para ir até o local onde eu ia trabalhar nas férias, né? Então essas reservas eu fazia, né? Para mim. E daí o que sobrava eu separava, né? Não mexia naquele, eu não tinha contas. O dinheiro era dinheiro vivo mesmo, eu ia guardando em algum lugar, numa gaveta, na minha escrivaninha, lá no fundo, dentro de uma caixa. E nesse dinheiro eu não mexia, eu ia sempre acumulando o tanto necessário que eu precisava para as minhas responsabilidades e coisas. E o que sobrava, o que tinha mais, era numa outra caixa, num outro pote, sei lá, né? Que era para eu daí comprar essas coisinhas, né, adicionais. E aquilo que eu ganhava nas férias era para comprar, renovar minhas toalhas de banho, de rosto, minhas roupas íntimas, minhas roupas mesmo que eu usava, né. Então cada dinheiro desses, cada local de ganho desses era destinado a alguma coisa daquilo que eu precisava para minha subsistência. Né? E comida eu tinha na escola, né. E o bolso, né, eu pagava com o dinheiro que eu trabalhava na cozinha. É isso. Esse foi o início da minha vida. E consegui até o ensino médio e depois, então, eu me voltei para fazer esse vestibular, que era chamado Letras Português Alemão, né? Porque era assim que tinha que ser, não podia ser só um instituto de língua alemã, o MEC não permitia. Na época, fazer um curso universitário com apenas um idioma estrangeiro. Então foi assim. E aí eu me tornei, sem querer ser isso, professora. Por alguma razão eu tive que ser professora. Então, alguns anos da minha vida. Mais tarde as coisas mudaram de novo. Talvez, né? É isso, então mais tarde a gente conta o segundo. Para hoje então era isso. Tchau. Tchau. Até uma próxima.